estou bem e pronta para mais uma aula. Uma não, na verdade hoje nós vamos ter duas aulas. Como na lição da Páscoa eu enviei a aula da Páscoa, nós atrasamos uma lição do nosso trimestre, que tem tema todo esse trimestre, conhecendo o livro do começo. Nós estamos conhecendo como Deus criou as coisas, como foi o início de todas as coisas. E na aula passada, aula 1, nós aprendemos sobre a criação e hoje, aula 2 e 3, nós vamos aprender o primeiro homem e a primeira mulher. Vamos para a nossa aula. Memória em ação. O que nós precisamos guardar na nossa mente toda essa semana? Diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Olha só, Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, e a referência, o padrão que ele usou para nos criar foi ele mesmo. Então, nós somos parecidos com Deus. Olha que lindo. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós somos parecidos com Deus, porque ele resolveu nos criar assim. Vou ler mais uma vez para você decorar. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com ele. Muito bem. Nossa leitura bíblica está em Gênesis, que é o livro do começo. Nós vamos ler um pouquinho do capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Abra sua Bíblia, o primeiro livro, Gênesis. Primeiro, o capítulo 1, verso 26 e 28. Capítulo 1, verso 26 até o 28. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora o capítulo 2, do verso 18 ao 25. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, nesses textos que nós lemos, nós entendemos como foi criado o primeiro homem e a primeira mulher, que é a nossa lição 2 e 3 dessa revista. Tudo isso foi na semana passada. Deus cria a luz, o firmamento, a terra seca, os luminares, aves e peixes, cria os animais e o casal. Mas vamos detalhar como foi a criação desse casal. Vamos dar detalhes. O Senhor tinha criado os animais e o homem foi criado, Adão, do pó da terra. Imagina como se um artesão
criasse uma obra de arte. Foi assim que Deus criou o homem. Da terra, ele vai criando e forma o homem. Quando ele cria o homem, ele também dá para o homem um trabalho. Ele poderia dar os nomes a todos os animais, a todas as aves. Então, o Adão decidiu que esse animal chamaria leão. E assim foi, ele foi dando nome aos animais. Porém, apesar dele ter um trabalho, ele estava só. E Deus achou melhor que ele não ficasse só. Apesar dele ia continuar cuidando do planeta, cuidando dos animais, ele precisava de uma ajudadora, alguém que o ajudasse em todas essas funções de cuidar do planeta. Além da função que ele teria de cuidar dos animais e das plantas, ele não poderia fazer algo. Ele não poderia comer daquele fruto. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele teria que cuidar e não mexer, não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Seriam essas suas funções. E aí, Deus decide, então, dar a ele esse presente, alguém que o ajudasse. E então, Deus coloca sobre o homem, sobre Adão, um sono bem pesado, aquele sono que ele não poderia dormir, como se fosse uma anestesia que hoje a gente conhece na cirurgia. Então ele fica ali, um sono profundo, e de uma das suas costelas Deus retira a carne e ele cria a mulher. Ele cria uma ajudadora, alguém que estivesse com ele na parceria para cuidar dessa terra, dos animais também. E Adão e Eva, que foi criada a primeira mulher, eles teriam a mesma essência, eles tinham a mesma carne. E foi isso que Adão declara quando ele vê essa criação que Deus faz para ele, criar a mulher. Ele fala, olha, ela é a mulher, porque do homem foi tirado. Ela é parte de mim. E ele fica muito feliz. E então surge a primeira família, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. E a sua família? Como é a sua família? Existem muitas configurações de uma família, mas essa é a sua família e você precisa amar, valorizar. Deus criou a família para ser um lugar para a gente estar seguro, participar dela com amizade, amor. Então, pense aí como nós temos tratado os nossos familiares. Nós temos que estar felizes, porque eles foram criados para nos ajudar e nos fazer companhia. Jesus, ele criou todo esse plano para nós e a família faz parte desse plano. Nós precisamos cuidar bem dela, porque Deus criou para que ninguém ficasse sozinho. Deus disse no texto que eu li, em Gênesis, que não era bom o homem ficar só. Não é bom que ninguém fique só. Todo mundo precisa ter também uma família, um lugar para ficar confortável e sentir carinho, se sentir amado. E Jesus, ele tem esse plano de restaurar a família. Talvez a nossa família não esteja do jeito que a gente imaginou, mas Jesus, ele pode resolver. Ele pode entrar com o amor e restaurar, reconstruir toda a nossa família. E lá vai ser um lugar de tranquilidade. E esse é o projeto original, o projeto que Deus tem para as nossas famílias. E foi assim a história da primeira família, tá bom? Fiquem com Deus. Se puder ler Gênesis, o primeiro livro, cada detalhe que Deus criou o ser humano, a família. Você vai treinar sua leitura e ainda vai conhecer sobre Deus, que é maravilhoso. Então, vamos orar, agradecer a Jesus pela nossa aula de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, porque podemos aprender como foi a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Muito obrigado,
porque o Senhor nos criou parecido com Deus, porque nós podemos desfrutar de inteligência, de compartilhar os nossos sentimentos. É muito bom. Te agradecemos por nos criar, te agradecemos por criar a família, que é o lugar onde estamos sendo cuidados. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, até a próxima aula, lição 4, e vamos aprender mais sobre o livro do começo.